Olá, eu sou Paulo Roberto e você está no canal Minha Opinião. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos tratar de alguns assuntos extremamente importantes ainda para o pleito eleitoral do próximo domingo. Podia falar aqui, perguntar o que é que o Bolsonaro fez, o que é que o Bolsonaro fez no Brasil. Podia estar falando aqui um milhão de coisas que ele fez. Mas ao invés disso, eu vou falar de alguns riscos que nós estamos correndo. Riscos muito sérios. Nós estamos vivendo neste momento uma ditadura da toga, um tribunal de exceção que está muito acima da média de qualquer ditadura no mundo. Por quê? Porque ela vem do próprio judiciário, né? Vem do próprio Superior Tribunal, que tem mudado seu papel, tem mudado a sua função, tem usurpado poderes da República, né? E tem legislado. Ele tem sido supostamente vítima, queixoso, acusador, juiz e executor. Eu estou sentindo uma treta! E o grande problema é que tudo isso tem um nome. Tem um nome, que é Alexandre de Moraes. Mas o maior dos problemas é que a decisão parece ser monocrática, mas ela é decisão de um órgão colegiado. Então, de uma forma ou de outra, né, toda a decisão que é tomada pelo Alexandre de Moraes, o colegiado apoia, porque nenhum dos outros ministros tem tomado frente em relação a isso para impedir que tais atitudes sejam tomadas. Vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, proibição do uso de telefone celular, mesmo que desligado, no bolso da sua camisa, da sua calça, no seu bolso, dentro da sessão eleitoral. Primeiro, qual o medo que eles têm de você estar portando um aparelho de sua propriedade? Né? Você comprou, pagou, ele é seu. Mas vamos lá. Desligou, deixou lá com o presidente da sessão, tranquilo. Tá. Segundo, né? Tem uma ameaça de que se você questionar funcionamento de urna, ou seja, se você apertar um número e aparecer outro, você tem que concordar e aceitar e ficar calado. Não é assim que funciona. Porque é muito sério essa posição de que se você reclamar de que a urna está com algum problema técnico, né? Você aperta 22 e ele aparece qualquer outro número lá, e aí, antes de você confirmar seu voto, você cancela e faz de novo, aí acontece de novo. É corrigir você chamar o presidente da sessão ou qualquer pessoa, e aí você pode ser preso porque questionou que a urna está com problemas, né? Terceiro, né? Estão aí falando, né, o Alexandre de Moraes, que você não pode ir votar com camisa da seleção brasileira. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Poxa, peraí. Na eleição passada, você podia votar com camisa de candidato, com bottom de candidato pendurado? Qual que é o medo que esse povo tem? De ser realmente a imprensa mostrar um mar de verde e amarelo e aí bater de frente com como eu falei no vídeo anterior, né? Com a preparação lá das urnas que o presidente do Datafolha lá, o presidente diretor do Datafolha, né? Falou que as urnas estão preparadas lá e que não vai ter jeito de errar dessa vez, que é só colocar 60%, 70% para o candidato da oposição lá, que ninguém pode achar que o resultado. Na verdade, ele não funciona assim. Porque o que acontece? Você não pode utilizar seu celular, que eles têm medo de que você possa filmar uma fraude, né? Mas quem está do lado de fora, não entrou na sessão, está com o celular, obviamente, em condição de, porque se der problema na sessão, como tudo hoje é divulgado nas redes sociais, todo mundo gosta de mostrar, né? Fica até uma sugestão, né? Se você não entrou na sessão, o celular está com você, ninguém pode te impedir de entrar com ele no seu local de votação. Ou seja, no ambiente, talvez no local, mas no ambiente não.
Se der alguma coisa errada, você vai lá e filma e pronto, acabou. E ninguém pode te impedir de fazer isso. Né? A questão de reclamar de problema de urna. Por quê? Nós temos que... A ditadura da toga é muito forte. É a lei da mordaça, né? É a lei da lei de silêncio. Se você reclamar, você é preso. Então tem que prender muita gente, porque isso vai acontecer, isso é fato. Terceiro, né? Você ia botar com camisa de candidato, com bottom, com adesivo, e hoje não pode ir com uma camisa verde e amarela, porque o mar de eleitores do 22 vai ser muito superior e a imprensa vai ter que mostrar isso, depois vai desbancar a fraude. É muito complicado, né? Bom, eu vou trazer para vocês primeiro o depoimento de um cara famosíssimo no Brasil, tá? E ele deixa bem claro a posição que ele tem, né? No primeiro vídeo, depois nós vamos falando de outras coisas, tá ok? Vamos lá. 80% das urnas do Brasil estão fraudadas. 80% das urnas do Brasil estão fraudadas. Nem todo mundo tem condição de denunciar. Eu acredito que nem 2% da população do país denunciou o que está acontecendo nas urnas eletrônicas. Estão roubando o povo na cara dura. Estão roubando. Mas uma coisa eu falo para vocês. Se o Bolsonaro não vencer essas eleições, vai ter guerra civil nesse país. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. O povo acordou. O povo não é mais bobo, não. Vocês estão roubando o povo na cara dura. Vocês vão arrumar para a cabeça. Vocês vão arrumar para a cabeça, porque o povo foi nas ruas para manifestar a favor do Bolsonaro. Vocês viram só um pouco da população. Se esse povo revoltar, ninguém segura esse pessoal, não. O povo está revoltado, está sendo roubado na cara dura. Bom, vocês viram aí, né? Eduardo Costa, cantor famoso, né? Patriota, conservador, deixou bem claro essa posição, né, que ele tem em relação aí a esses fatos. É inegável que alguma coisa, né, está sendo processada por debaixo dos panos mesmo. É inegável, né? Por que haveria tanto medo, haveria tanto problema? Por que haveria tanta perseguição em relação aí às próximas eleições? Né? O medo deles não é ser senador, não é deputado, não é governador, não. O medo deles é o presidente da República, que transformou o nosso país. Num momento de pandemia, um momento muito crítico, um momento muito difícil, ele conseguiu superar todas as expectativas, apesar de toda a força contrária emanada pelo STF, né, pelo Senado, pela Câmara, né, o Congresso Nacional, e pelos governadores de estado e prefeito. Todo mundo jogando contra. A imprensa nem se fala. Rede Globosa de televisão, Rede Bandidade de televisão e outros mais aí, né? Não vou entrar nesse assunto. Fato é que nós corremos esse risco de fraude. Se vocês assistem o vídeo anterior lá, vou colocar lá um cardzinho lá, para vocês acessarem o vídeo anterior, vocês vão ver o que eu estou falando, né? Então, assim, a ditadura da toga está aí, é um órgão colegiado, né? Todo mundo falou que o presidente ia desmanchar o Congresso, que ia fechar o Senado, que ia fechar o STF, que ia fazer, ia acontecer, e não, o cara está sempre respeitando. E muita gente tem comentado, o presidente afrouxou, o presidente está deixando as coisas acontecerem, o presidente não está... Não, ele tá jogando dentro das 4 linhas da Constituição, realmente, está jogando dentro da lei. E é coisa que os nossos políticos opositores não estão fazendo, né? Coisa que a imprensa não está fazendo, a imprensa suja, podre, imunda, esquerdista, sociopata, psicopata está fazendo, e coisa que os nossos ministros da Corte Suprema estão fazendo. Que, aliás, eu fico abismado com isso. Porque a Suprema Corte deveriam ser juízes, já falei isso várias vezes, juízes de carreira, concursados e em final de carreira, porque aí não deve nada para ninguém, tem a experiência jurídica, né? Juiz aí com 4, 5 anos para aposentar, não mais que isso, no máximo 5 anos. Acabar com a PEC da bengala, a PEC da fraude geriátrica que eles estão querendo implantar, né? E aí juiz de carreira não deve nada para ninguém.
Agora, você mete um bando de advogados que vieram de partidos políticos defendendo o comunismo no Brasil, né? Aliás, juiz, desculpa o meu erro, tem 2 juízes lá, né? Que é a Rosa Weber e o Fux. O restante tudo é advogado. Todos são advogados, talvez ninguém saiba, mas são advogados. E advogado de porra de cadeia, advogado que foi secretário de Estado de Segurança aí, lá em São Paulo, na época do governo Alckmin, que nomeou o cara. Né? O Alckmin que cansou de falar que o Lula era ladrão, que o PT é partido de bandido, que volta ao local do crime, está sendo vice do cara que ele criticou aí por décadas. É uma cachorrada sem tamanho nisso aí. Então nós temos que ter esse zelo sim, temos que ter esse cuidado sim. Né? Temos que ter zelo porque, olha bem, nós temos 500 e tantos deputados federais. Vocês sabem quantos deputados foram eleitos democraticamente? Vocês sabem quantos deputados vocês conseguiram eleger? Nós elegemos no país? Vou colocar um videozinho para vocês entenderem a minha situação. Bora lá pro vídeo então, ver quantos deputados nós elegemos de fato. E se esses deputados têm compromisso com alguma coisa. Vamos lá. Quantos deputados tu acha que o povo elegeu em 2018? São 513 no total. Quantos desses 513 tu acha que ele elegeu? 20% disso. 5. Em 2018, 27 deputados, dos 513 deputados, foram eleitos dependendo do voto direto. Eleito do que a gente entende de eleição, do tipo o cara que mais ganhou. Tu chegou na urna e escolheu um cara, tá? Só 27 foram eleitos desse jeito que tu tá imaginando. Entendi. Porque quando tu bota o voto na urna, o que acontece não é computar direto pro deputado, computa pro partido. E aí nisso tudo tem uma fórmula, 18 cálculos depois se distribuem várias cadeiras do Congresso para os partidos, e os partidos ocupam isso conforme os votos. Isso significa que um deputado que ganhou, como é o caso que a gente mostra no episódio, um deputado que ganhou 128 mil votos, não é eleito às vezes em detrimento de um deputado que ganhou 200 votos. 200 votos é a família e o bairro dele, né? E olha lá, o bairro não. A mãe votou. Não, no bairro não tá bem quisto. No bairro não tá muito bem quisto. Tá mais na família e na galera que trabalhou na campanha. No bairro já não acha boa ideia. Então, aí tu fala assim, pô, mas isso é sério. Aí vem várias questões disso. Isso é sério. É sério. No Brasil, na eleição de 2018, 95% não foi eleito dependendo desse voto. 95% da política, do Congresso, dos parlamentares, foram eleitos com redistribuição de voto dentro dos partidos. Ou seja, a gente não escolheu essas pessoas. A gente não tem clareza dessa forma. Poderiam me dizer, não, mas é legal. É legal. É hoje o sistema de voto. Se chama voto proporcional, coeficiente eleitoral. Sim. Ah, mas é legalizado. Sim, eles não estão ilegais no cargo. Sim. Mas eu desconfiaria que estão ilegítimos. Com certeza. Porque as pessoas não sabem quem eles são. O que isso gera? Olha o caminho que isso começa a criar. O caminho que isso começa a criar é... Agora, o deputado não precisa de voto para ser eleito. Ele só precisa do quê? De uma boa aliança com o partido e de um bom arranjo partidário. Porque se ele tiver num partido em que vai ter um deputado como o Tiririca, que puxa 1 milhão de votos, significa que o Tiririca vai botar mais uns 6 candidatos com ele, que não precisam ter votos. Vão usar os votos do Tiririca para se eleger. Se ele tiver num partido que tem o Tiririca e o Celso Russomano, 2 pessoas famosas, quer dizer que o partido vai botar umas 12 pessoas para dentro. E aí é natural que se crie um incentivo de criar vários partidos. Porque em cada um desses partidos a gente bota um puxador de voto, e ele puxa outras pessoas com ele, e a gente bota parlamentares que não foram escolhidos pelas pessoas. E aí a gente cria uma casta de políticos que beiram a invisibilidade pública, como o texto fala ali, e que são dinossauros ali, já estão lá dentro do Congresso, sem depender de voto, pegando fundão eleitoral, usando dinheiro para... O cara não conseguiu o voto, o cara tá lá dentro, ele fica lá dentro governando, votando, escolhendo pela população, aí sai o fundão eleitoral, que ele mesmo decide ter fundão eleitoral, ele fala assim, quero fundão. Aí ele vota o fundão eleitoral, sai o dinheiro, ele pega o dinheiro para fazer propaganda dele. E cria toda essa lógica cíclica de existir um grupo no parlamento que não tem representação popular e que governa em causa própria ou em causa do partido. O nome que a gente dá para isso é centrão. Agora, o que significa 5% ser eleito? O quórum mais apertado, vamos falar de quórum de impeachment aí, tem que ter 25% para vetar, cara. Tu não consegue vetar nada. E são esses caras que negociam com o presidente, são esses caras que definem as pautas que são votadas lá dentro. Então, o Congresso brasileiro é, no meu entender, agora uma opinião pessoal, né, é uma oligarquia. Sim. É uma oligarquia, um grupo de poucos que governam pensando no bem de si próprio, sem prestar atenção no povo. E isso fica evidente para todo mundo que conhece esse sistema, conhece esses números e vive lá dentro.
Não há interesse em representar a população porque não é necessário. Não existe vínculo entre o voto e o candidato. Só precisa que existam os puxadores de voto. Então, sabe aquele grupinho que tu conhece dos deputados? Porque a maioria tu não conhece. Mas tem um grupinho que tu conhece. Normalmente esses são os caras que têm voto. Esse grupinho que tu tá imaginando agora, tá todo mundo pensando nos deputados agora. Normalmente esses são os que têm voto. Por isso que você conhece. Que puxaram uma outra leva. Que puxaram uma galera que não tem voto nenhum. E vive lá dentro há 50, 60 anos, 40 anos. Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu fiz uns cálculos. Cara, tem cara que tem duas vidas minhas dentro do Congresso. O cara, ele fica mudando, né? Ele vai pro partido, ele vai pra chefe do partido, ele vai pro não sei o quê, ele vai pro Senado, ele tem influência dentro do partido ali, mas não recebe necessariamente esses votos. Não recebe. Não depende deles. Sim. Mas ele escolhe. Aí os chefes, os donos de partido, viram pessoas extremamente poderosas. Porque eles definem. Tu quer te candidatar, Arthur? Eu falo o seguinte, olha, no meu partido tu vai ser eleito. O que tu me dá em troca? Tu vai votar assim? Tu vai votar assado? Tu vai devolver o fundão? Como é que vira uma moeda de troca ali. Pois é, vocês viram aí, né? 5% dos deputados foram eleitos. 95% foram puxados. Foram pessoas que não tiveram votação expressiva. Então, como é que a política no Brasil pode ser uma coisa séria? Temos políticos bons e sérios? Temos. Mas a política não é uma coisa séria. Porque hoje o STF está legislando, o STF está julgando, quer dizer, um ministro lá, né? Está legislando para o Brasil inteiro, está tomando decisões acima dos poderes da República, está tomando decisões acima da Constituição, ele se acha acima da Constituição, e ninguém está acima da Constituição. Nós temos um Senado que é feito de senador do presidente bunda mole, que é o Pachequim, que é mineiro, meu conterrâneo de Estado, mas é um bosta, que não toma decisão nenhuma, deve estar devendo lá para o STF também, como Renan Calheiros e um monte está devendo, deve ter rabo preso lá, né? E aí fica essa coisa, né? O Senado não decide nada e eles estão morrendo de medo do Senado ser renovado, com medo de que quem vai assumir o Senado seja conservador e tome as decisões que têm que ser tomadas, para voltar ali os prêmios e contrapesos, né? Dentro da política nacional. Cada um no seu quadrado, né? Acho que eles morrem de medo disso. Do Bolsonaro ser reeleito, do Senado ter uma reformulação mais conservadora, da própria Câmara ter uma reformulação mais conservadora, e aí a coisa toma os rumos corretos que o Brasil tem que tomar para ser a superpotência que ele é, porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Do mundo. Mas ele foi mal administrado por mais de 40 anos. Por pessoas inescrupulosas, só queriam botar no bolso. E isso nas 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário. Todas as 3 esferas. Isso é inegável. E nos 3 campos, federal, estadual e municipal. Isso aí há mais de 40 anos. O Brasil é o país mais rico em recursos hídricos, recursos minerais, recursos naturais, no geral. Mais rico do mundo. Produz de tudo. Se plantar feijão no asfalto, ele nasce. Recursos minerais, é o país que mais tem recursos minerais no mundo. Temos de nióbio e por aí vai, né? Grafeno e por aí vai. É um país que não deve nada para ninguém. Mas que ele postou-se de joelhos ante o socialismo e o comunismo, implantado há mais de 30 anos, quase 40 anos no Brasil. Nós temos que reverter esse caso. Vocês viram então 2 fatos interessantes, né? O cantor Eduardo Costa falando que 80% das lutas estão fraudadas, ele afirma isso, e outro que o especialista em política fala que 95% dos nossos deputados não foram eleitos democraticamente, né? Aí, vamos lá agora, né? Vamos para mais uma parte interessante. Teve aí uma discussão sobre o Bolsonaro, né, lá na instância superior, e uma juíza defendeu a causa bolsonarista, a causa do presidente Bolsonaro. E o que o xerifão lá fez? Degola, tipo assim, tá encerrado, acabou, não vamos seguir, vamos matar o assunto, né? Não é matar a juíza, é o assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, foi assunto a ser discutido na Jovem Pan, que tem sido tão questionada, né, pela Rede Globo,
né, Rede Globo, e pela Justiça Superior. Vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês entenderem aqui. E olhe o gesto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez quando ele, uma das ministras vota a favor do Bolsonaro. Vocês perceberam quando a ministra lá, a juíza, fala, defendendo, né, o presidente Jair Bolsonaro, a cara que esse cidadão faz, aquela cara de nojo, de desprezo, de raiva, de ódio, destilando ódio contra a ministra que estava defendendo o presidente da República. Ele leva tudo para o lado pessoal, isso mostra claramente que ele definiu o lado que ele tá, que ele quer, o que ele quer fazer, o que ele espera, o que ele deseja. Porque o que ele deseja é que o comunismo volte ao poder, que nunca mais saia, para que ele tenha benefícios pessoais. O fato é esse. Estou falando que ele vai aqui opinar, não vai ter benefício lá, qualquer que seja. Assim como os demais ministros do Tribunal Superior lá, né, o ministro lá do STF. E outros, não são só ele não, e outros. Mas ele é o cara que está na frente, é o xerife, é o cara que bota o peito, é o cara que, né, inclusive, que se sente ameaçado. Quem que chega perto de um cara desse? O cara sai aí com 10, 12 seguranças armados, né? O cara tá lá dentro, sentado na cadeirinha dele de ministro lá, sem ser juiz, né, no STF, cheio de segurança, a família do cara cercada de segurança. Quem chega perto de um cara desse? Quem que ameaça um cara desse? Um bosta igual eu? Um cidadão comum aí desse Brasil afora? A gente nunca chega perto desse cara, não. E ele tá aí, olha a cara de nojo, de desprezo do cara, entendeu? Será que ele não tem família que seja pobre, não? Será que não tem pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, sei lá, irmã, sobrinha, que seja pobre, que dependa de um governo que seja realmente trabalho em prol do povo brasileiro? De novo, passar mais uma vez, só para vocês verem assim, a cara e a reação desse cidadão. E olhe o gesto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez quando olha ele, a cara do cara. É uma nojeira. É uma nojeira isso. Eu vou até tirar isso aqui porque fica difícil. Né? Não existe maneira de a gente falar que isso é revoltante. Ele mostra claramente o lado que ele está. Meu Deus. Agora vamos mostrar um pedacinho do que a Jovem Pan falou a respeito disso. Vamos lá, na Jovem Pan ela teve aí, né, algumas reações de advogados que protestaram em relação a esse movimento. Vamos colocar o vídeo lá e vamos ver o que a Jovem Pan fala. Já temos aqui reações a essa cena que vimos ali no TSE. Um grupo de advogados pediu o afastamento cautelar de Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Os advogados apresentaram uma exceção de suspeição do ministro, presidente do TSE, após ser flagrado na sessão plenária de 27 de setembro, ontem, fazendo um gesto de degola. Segundo os advogados, em uma clara alusão ao procedimento que estava sendo julgado, passando a mensagem de que o caso estava encerrado e seria degolado. A conduta, segundo os advogados, é típica de suspeição de juiz, como prevista na legislação brasileira, pois caracteriza uma manifestação pessoal do julgador, o que é vedado por lei e pela Constituição Federal. Segundo os juristas autores da ação, o ministro Alexandre de Moraes, com esse gesto e seu passado de nomeações de Geraldo Alckmin e Lula, demonstra que ele tem lado o que é vedado pelo Código de Processo Civil, onde ser inimigo da parte ou possuir interesse no julgamento é causa de suspeição. Ainda de acordo com os advogados, o gesto inapropriado do ministro não deixa dúvidas de sua conduta lesiva à imparcialidade do juiz, colocando em risco todo o processo eleitoral. Bom, a gente pode ver isso aí, né? A parte lesiva da coisa, né? A jurisprudência fala que ele é suspeito. Então, não sei como é que ele ainda está julgando isso aí, né? Bom, tem um outro detalhezinho que é só deixar esse espaço para vocês pensarem direitinho, né? Que deixa claro, né? Que existe um lado que essa jurisprudência, que essa justiça está buscando. Queria só acrescentar que além de tudo isso que está sendo feito, houve uma mudança importantíssima nas urnas. É bom a gente divulgar isso o máximo que puder, para que ninguém seja pego
com as calças na mão. Uma das mudanças é a seguinte: diminuiu o saúde e aumentou a tela. Quando você escolher seu candidato, 22, 222, 2222, que seja, vai aparecer no rodapé da tela: confira seu voto, e vai ficar piscando por alguns segundos para chamar atenção e desvirtuar, inclusive, as pessoas que têm pressa de votar. Vai aumentar mais ou menos 1 minuto e meio em cada votação. Isso é em cada um dos candidatos. Você digitou o número, vai aparecer a fotinha, a gente só digitava o número e apertava o verde. Confirma. Agora não. Você digita o número do candidato, embaixo vai ter lá: confira seu voto. Ou seja, não é confira seu candidato, não. Isso vai dar a impressão de que é para confirmar o seu voto. Se você, antes da luzinha parar de piscar, apertar o verde, seu voto vai ser anulado. Isso para a oposição é fantástico. Tudo muito bem elaborado, bem planejado. Então tem que esperar parar de piscar. Embaixo, confira seu voto. Você confere. Quando ele parar de piscar, você aperta o verde, para você confirmar. Porque se você apertar antes, com a luzinha piscando, seu voto é anulado. Você votou nulo. E para a esquerda isso vai ser fantástico. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Né? E aí o último vídeo, só para a gente encerrar esse vídeo de hoje, né? E aí após ele eu passo a última consideração. Então vamos lá para o último vídeo de hoje. Né? É devastador, é destruidor, é violento. Descobrimos tudo. Veja agora por que Lula está escondendo seu plano de governo. A ordem é destruir para dominar você. Acabar com a família. Porque vocês querem destruir a família, sim. 2. Liberar as drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? 3. Liberar o aborto. Todo mundo tem direito e não tem vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. 4. Destruir a classe média. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida acima do necessário. Uma televisão já está boa. Ou seja, na medida que você não impõe limite. Porque eu odeio a classe média. É uma coisa fora do comum a classe média. 5. Controlar sua liberdade. Porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. 6. Promover a impunidade para os bandidos. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Quem rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Depois vão tomar uma cerveja juntos. 7. Descontrole fiscal para roubar ainda mais. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto. 8. E o mais violento, realizar a maior perseguição religiosa no país. Nós, bispos, podemos ver em primeira mão a face agressiva e assassina da estrutura que domina Nicarágua nesse momento. O plano devastador é o mesmo que está acontecendo na Nicarágua. Venezuela, Colômbia, Cuba, Chile e agora Argentina. Sobre as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. E aí, vai deixar isso acontecer também no Brasil? Brasileiros, não podemos deixar o Lula destruir o nosso Brasil. A nossa arma é o voto. Então, gente, isso aí. A gente viu, né, o que está acontecendo, o que está nos outros países aí. Então, recapitulando, né? Eduardo Costa fala que as urnas estão 80% fraudadas, né? A gente vê vídeos aqui com o STF envergonhando nosso país, a vergonha do Brasil.
A gente vê aqui planos maquiavélicos que a esquerda tem colocado, né, à disposição deles. E acho que está muito fácil a gente escolher um lado. Você que é cristão, você que é patriota, você que é trabalhador, você que é pai e mãe de família, você que produz, que gera emprego, que gera consumo, que gera renda, você que recebe, né, o Auxílio Brasil, você que recebeu o seu título de propriedade que o PT levou mais de 30 anos e não deu nenhum, Bolsonaro deu título de propriedade para mais de 400 mil pessoas no Brasil inteiro, né? Você que estava aí todo endividado com o FIES, o pai dos pobres lá fez um monte de faculdade. Não fez faculdade, fez não. Ele simplesmente bolou um plano onde liberaria o FIES lá e a pessoa formava e ia não ter como pagar, ia ter nome no SPC, Serasa, correndo risco até de ser preso. O presidente Bolsonaro foi lá e deu 95% de desconto do FIES. Hoje todo mundo que fez faculdade pelo FIES pode pagar os 5% restante, né? Então, essa pandemia mandou dinheiro para os estados e municípios aí a rodo. Foi a única coisa, porque o STF lá, via Alexandre de Moraes, né, e Barroso e outros, proibiu o governo de tomar as atitudes que deveria ter tomado para controlar aí, para remediar a situação. Então o que ele fez foi mandar dinheiro. Está sendo acusado aí de não comprar vacina. As vacinas foram aplicadas em dezembro, em janeiro as vacinas estão sendo aplicadas no Brasil. Meu país do mundo foi em dezembro, em janeiro o Brasil está aplicando vacinas. Então não tem nada disso. O melhor governo que nós tivemos nos últimos, em todos os tempos, desde a época do governo militar, desde os anos 60, 50, 60. É o melhor governo que tem e que, interessante, todo país do mundo quer ter um Bolsonaro como presidente. Todo. Não é? E aqui no Brasil estão destruindo a imagem do homem que está consertando esse país. O mundo inteiro. Proibiram mostrar imagens das manifestações fora do Brasil, via STF. Né? Proibiram o presidente de fazer lá as suas lives na residência oficial. Mas é a residência oficial, ele tem que fazer onde ele está. Né? Estão proibindo uma grande coisa, principalmente aquele tal de senador aí, Gazela, né? Que chega lá chorando, de joelhos lá, menino pirracento, cheio de manha. E aí papai e mamãe STF vai lá e passa a mão na cabeça e fala: não, filhinho, papai vai tomar suas dúvidas, vai resolver com você, sem fazer mais nada não. É interessante a gente pensar nisso. Né? Detalhes. Assim que eu for votar, eu vou deixar meu telefone com o presidente da sessão, desligado. Não vou deixar como exato, vou deixar com o presidente da sessão. Ele que é uma autoridade, não é autoridade federal, como diz o Alexandre de Moraes? Uma autoridade, então vai ficar com ele. Se a urna que eu for votar der problema, eu vou reclamar e vou questionar sim. É direito meu como cidadão. E eu vou votar de camisa amarela. E ninguém pode me impedir de votar. Tá certo? Cumprindo o meu dever cívico. Meu dever cívico. E eu vou votar no meu candidato. E no senador, deputado federal, estadual, governador, parceiros dele. Isso que eu vou fazer. Constituição você faça a mesma coisa. Tenha o seu voto consciente. Farei outros vídeos pós-eleição e digo uma coisa: se o mar verde e amarelo dominar essas eleições, como eu sei que vai dominar, não vai ter como a imprensa fraudar, ou vai ser mais difícil, tá certo? Peço que você que chegou até aqui, teve a paciência de acompanhar até aqui, né? Agradeço sua paciência, agradeço sua presença, agradeço seu apoio, sua cooperação conosco ao assistir o nosso vídeo. Que você curta, que você compartilhe, que você comente em todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos, podendo ser de esquerda ou de direita, porque o pessoal da esquerda tem que saber dessas coisas, tá? Muita gente não sabe, fica iludido ou repassando aquilo que ouviu de terceiros, que já são os interessados mesmo, né? E que você, se não for inscrito, que se inscreva e ative o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos, a notificação deles aí. Né? E após as eleições, vamos fazer aqui uma live para debater com vocês
vou agendar aqui um dia, horário específico, né? Após as eleições, a gente debater esse resultado, né? E bater um papo com vocês. Então todos estão convidados. Estarei confirmando o dia e o horário pós-eleição. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe suas famílias, que Deus derrame, né, chuva de milagres na sua vida e na da sua família. E que domingo Deus nos dê a graça de termos abençoados, né, por mais 4 anos no nosso país, que não pode ser simplesmente jogado às traças na mão do comunismo. Deus abençoe cada um de vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Forte abraço.